Vocês já ouviram falar da epidemia do homem sozinho? Os homens querendo viver sozinhos agora, sem assumir a responsabilidade de um casamento, um compromisso. E até 2030, estima-se que 45% das mulheres com idades entre 25 e 44 anos estarão solteiras e sem filhos. Quem quer relacionamento somos nós. Os homens estão felizes, tranquilos e satisfeitos, seguindo a vida deles sem relacionamento. Daqui a 10 anos vai existir uma epidemia silenciosa de mulheres idosas, sozinhas, amargas, mãe de pet, feministas, solteiras, traídas pela fantasia feminista que elas achavam que era liberdade. Passaram a vida toda lutando para provar que não precisavam de homem, mas vão envelhecer desejando um abraço e ninguém vai estar lá. Trocaram um lar pela liberdade e um amor pela competência. E o pior de tudo, trocaram seu instinto feminino, sua preciosidade pela arrogância de querer ser igual a eles. E o resultado, uma geração de mulheres independentes, porém infelizes. O feminismo prometeu empoderamento e entregou solidão. Muitos homens aceitaram tudo. Exigências altas, pouco respeito e relações totalmente desequilibradas. Com o avanço do feminismo moderno, muitos relacionamentos passaram a virar disputa de poder, não parceria. E quando o relacionamento vira competição, ele deixa de fazer sentido. Então muitos homens simplesmente fizeram algo que antes quase não acontecia. Eles se afastaram. Não é ódio, não é revolta. É só a decisão de viver em paz, em vez de entrar em um jogo onde no final quase sempre eles saem perdendo. Daqui a 20 anos, vai ter uma epidemia tão grande de mulheres solteiras, né? Tudo velhas, entendeu? Porque agora que elas são jovens, ela não quer responsabilidade nenhuma. A única coisa que elas querem é só curtir. Entendeu? Elas querem estar em festas, querem fazer isso, aquilo, e tá com aquele negócio. Não quero homem, homem não presta, homem é isso, homem é aquilo. Daqui a 20 anos, elas estão ali tudo velhas, acabada, né? Querendo um companheiro e não vai conseguir. Você sabe por quê? Porque quando elas eram novas, ela nunca quis nada com nada na vida. E depois de velha, não vai conseguir. Entendeu? Tem muita gente que fica com raiva porque eu falo isso, entendeu? Que daqui a 20 anos vai ter pandemia. E vai mesmo. Quem concorda comigo, deixa nos comentários. Viu? Porque daqui a 20 anos vai estar tudo acabado, tudo velho, tudo derretida. E ninguém mais vai querer mesmo. E fica sossegado que vai piorar. Eu te garanto, você vai se fuder. Senhores, a verdade é que daqui pra frente a tendência é só piorar para muitas delas. Durante muito tempo, os homens aceitaram quase tudo dentro de um relacionamento. Aceitavam cobrança, exigências cada vez maiores, pressão e muitas vezes recebiam muito pouco em troca. Mesmo assim, continuavam tentando fazer dar certo. Mas alguma coisa começou a mudar. Cada vez mais homens estão acordando. Estão observando melhor o que acontece nos relacionamentos modernos e percebendo que muitas vezes o preço é alto demais. Hoje muitos homens estão chegando a uma conclusão simples. Às vezes vale mais a pena ficar sozinho em paz do que entrar em um relacionamento cheio de conflitos, cobranças e desequilíbrio. E isso está causando um choque em muita gente. Porque durante anos se criou a ideia de que o homem sempre iria correr atrás, sempre iria insistir, sempre iria aceitar qualquer condição só para não ficar sozinho. Mas essa realidade está mudando. Muitos homens começaram a perceber que alguns discursos modernos transformaram o relacionamento em um lugar onde só um lado exige, reclama e cobra, enquanto o outro lado precisa provar o tempo todo que merece estar ali. Quando um relacionamento vira isso, ele deixa de ser parceria e vira peso. E é exatamente por isso que muitos homens estão simplesmente recuando. Estão focando em trabalho, em paz mental, em liberdade e em construir a própria vida sem precisar entrar em um jogo onde, muitas vezes, as regras nunca são justas. Enquanto isso, ainda existem muitas mulheres que continuam presas a um discurso de exigência. Querem homens cada vez melhores, querem estabilidade, querem benefícios, mas muitas vezes não param para pensar no que também estão oferecendo dentro de um relacionamento. Relacionamento sempre foi troca. Sempre foi parceria. Quando essa troca deixa de existir, quando vira apenas cobrança de um lado e obrigação do outro, o resultado é exatamente o que estamos vendo hoje. Cada vez mais homens preferindo a própria paz. E quanto mais os homens despertam para isso, mais difícil fica manter aquele modelo antigo onde só um lado mandava no jogo. A grande questão agora é simples. Ou os relacionamentos voltam a ser baseados em respeito e equilíbrio,
ou essa distância entre homens e mulheres só vai aumentar cada vez mais. E a verdade, senhores, é que essa mudança já começou, e não tem mais volta. Cada dia mais homens estão percebendo que paz, liberdade e dignidade valem muito mais do que entrar em relacionamentos desequilibrados. Relacionamento de verdade sempre foi parceria, troca e respeito. Quando isso desaparece, o homem começa a se perguntar: vale mesmo a pena? E é exatamente essa pergunta que muitos estão fazendo hoje. Por isso vemos cada vez mais homens focando na própria vida, no trabalho, nos projetos e na própria paz, em vez de correr atrás de algo que pode trazer mais problema do que felicidade. No final, a realidade é simples. Quando o jogo fica injusto, as pessoas simplesmente param de jogar. E agora eu quero saber sua opinião. Você acha que os homens estão realmente acordando ou ainda tem muita gente presa nesse mesmo ciclo? E a verdade é que essa mudança já começou. E muita gente ainda não percebeu. Cada vez mais homens estão abrindo os olhos e escolhendo algo que antes quase ninguém escolhia: paz e liberdade. Porque quando um relacionamento deixa de ser parceria e vira só cobrança, exigência e conflito, muitos simplesmente decidem sair do jogo. E isso está mudando completamente a dinâmica dos relacionamentos de hoje. Agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que os homens estão acordando ou pensa diferente? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante para esse debate. E se você quer mais conteúdos como esse, reflexões diretas sobre relacionamentos e a realidade que muita gente evita falar, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. A discussão sobre misoginia virou um terreno delicado e, em alguns casos, distorcido. Leis criadas para proteger mulheres são necessárias. O problema começa quando o conceito de misoginia é ampliado de forma vaga, permitindo interpretações subjetivas que podem gerar insegurança nas relações e no ambiente profissional. Quando tudo pode ser interpretado como ofensivo, o resultado não é mais proteção, é distanciamento. Nos relacionamentos, isso pode criar barreiras artificiais. Homens passam a agir com cautela extrema, enquanto mulheres podem acabar enfrentando interações menos naturais, mais frias e calculadas. No mercado de trabalho, o impacto pode ser ainda mais sensível. Empresas com medo de problemas legais podem adotar posturas defensivas, reduzindo proximidade, evitando feedbacks diretos ou até limitando interações. No fim, isso não fortalece a igualdade, apenas cria um ambiente mais tenso e menos humano. Outro ponto crítico é a banalização. Quando tudo vira misoginia, nada mais é levado tão a sério quanto realmente graves perdem força em meio a um excesso de acusações superficiais. O equilíbrio é o que falta. Proteção é essencial. Mas exagero e má interpretação podem gerar exatamente o oposto do que se busca: mais divisão, menos conexão.